sabe a flora intestinal? Com as recentes descobertas sobre o papel dela no organismo, seu nome científico mudou para microbiota ou microbioma, um conjunto de bactérias e outros micróbios que vivem em nosso intestino grosso. A influência deles é tamanha que hoje a microbiota é considerada um órgão do corpo humano. Para nos ajudar a entender tudo isso, eu recebo o Dr. Mauro Bonato, que é médico gastroenterologista com doutorado em Ciências da Saúde, a Caroline Doneda, que é nutricionista clínica, mestre em Biociências e Saúde e, portanto, está gabaritada para estar aqui conosco nesta manhã, e o especialista aqui, que é o bioquímico, especialista em biotecnologia. Ele está olhando para mim porque ele acha que eu vou errar o sobrenome dele, mas eu não vou, com ênfase em genético, Marcos Valério Schoenack. Muito obrigada por estarem comigo aqui hoje. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Soraya. Bom dia. Eu quero começar com o Dr. Mauro, porque é um assunto que muita gente sequer sabe o que é, né? Microbiota. O que é isso e para que serve, Dr. Mauro? Pois é nosso amigo, nosso companheiro, nosso microbioma, né? Nós vivemos com em torno de 100 trilhões de bactérias no nosso intestino e temos 70 trilhões de bactérias no nosso corpo. Temos mais bactérias do que células no nosso organismo, e isso vem sendo estudado mais intensamente do ano 2000 para cá. 2011, vários trabalhos importantes e muitos estudos atuais, muitos estudos mesmo, no mundo inteiro sobre isso, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma camada de bactérias, né? Vocês viram um número grande de bactérias que envolve o nosso intestino e que faz a conexão dos alimentos com a nossa imunidade, com o nosso sistema neurológico, que secretam substâncias que servem, né, fermentam substâncias para o nosso organismo e nos defende dos inimigos, das bactérias ruins. Então essas bactérias são as nossas amigas, são bactérias boas, e muitas doenças estão sendo atualmente estudadas quando há uma alteração desse microbioma, que depois o Dr. Marcos vai explicar melhor a diferença, né, na parte genética e na parte que a gente conhece como flora intestinal. Flora intestinal, né? Mas hoje há a possibilidade de a gente estudar isso, e eu vou deixar para o Dr. Marcos, que é bem interessante esse conceito atual. Certo. E já que o Dr. Mauro passou o gancho para você, como que a gente pode melhorar a microbiota, né? Onde que entra essa parte toda da genética? Na verdade, como foi colocado, desde o ano 2000, quando foi completado o projeto Genoma Humano, começou a surgir tecnologias novas na área da genética que dá a possibilidade de uma identificação que até então não existia. Certo. Então, existe dentro da parte laboratorial o setor de microbiologia, que ele está ali presente para o quê? Para identificar uma única bactéria ou um grupo de 2 ou 3 bactérias que causam uma proliferação exacerbada e causam uma doença. Então, até nesse momento, só estudava a bactéria como doença. E hoje, com o advento da genética, fazendo a identificação desses micro-organismos dentro do intestino ou no corpo todo, há a possibilidade de você ver se aquela flora que era esperada está presente dentro do indivíduo ou não. Ou por qualidade ou por quantidade, porque às vezes tem as bactérias corretas, mas numa quantidade muito baixa. Então tem que se fazer essa correção para voltar a ter o equilíbrio de simbiose, é o que nós temos hoje dentro do nosso organismo. Não é um parasitismo. E como que é feita essa correção? Essa correção, aí eu vou falar que vou passar a bola para a Carol. Está tudo casando certinho aqui. Onde é que entra a parte do especialista em nutrição clínica no aspecto, na discussão do microbiota, do microbioma, Carol? Na verdade, a nossa microbiota, como o Dr. Mauro já colocou bem, ela é formada por uma quantidade gigantesca de bactérias. Só que essas bactérias, elas começam a ser produzidas por estímulos. Então, inicialmente, a microbiota de qualquer ser humano começa a ser formada durante a gestação ainda. Então, enquanto o bebê está em ventre materno, já pela alimentação da mãe, pelo ambiente que essa mãe vive, pela imunidade da mãe, a microbiota começa a ser formada no bebê. Na sequência, essa microbiota recebe estímulos de amamentação, do parto.
Então, existe diferença da microbiota do bebê que nasceu por parto natural e do bebê que nasceu por parto cesárea. Existe diferença da microbiota do bebê que se alimentou por leite de fórmula ou por leite materno. A introdução alimentar, os cuidados excessivos com higiene, o uso de antibiótico nos primeiros 2 anos de vida, tudo isso interfere na formação da microbiota intestinal, né? Isso num primeiro momento de vida. Isso vai se estender ao longo da nossa vida, as nossas exposições a alimentos específicos, a medicações específicas, ao estresse, né? Então, na verdade, a microbiota é uma soma de tudo aquilo que nós oferecemos e expomos no nosso organismo, né? E essa discussão toda hoje, vocês estão trazendo, porque é importante, a gente deixava um pouco de lado isso, doutor Mauro. Há quanto tempo, se a gente for remontar a questão da história, há quanto tempo vem se levantando essas informações, cientificamente? Um nome bem difícil de falar, que eu nem me atrevi, que é de um russo, né, que estudou em 1902 já, um grupo de pessoas que tomavam iogurte com lactobacillus acidófilos e um grupo que não tomava. Na verdade, era um leite lá, alguma forma, né, que eles faziam fermentado daquela época, e um grupo que não usava, e ele começou a ver que existia uma longevidade maior nesse grupo, e já começou a se pensar de que isso já tinha influência bacteriana, né, essa simbiose, como o Marcos falou. Então já existia naquela época. Né? Então isso vem vindo, né? A gente, como já não sendo repetitivo, mas que as bactérias não eram boas, mas hoje a gente vê que as bactérias são vitais para nós, né? Hoje nós não vivemos sem elas. É a palavra-chave. Olha, a discussão aqui está interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu continuo em companhia dos especialistas que estão falando hoje sobre microbiota. Guarde esse nome. Rapidinho intervalo, a gente volta em instantes.